Você sabe sobre carboidratos, proteínas, lipídios, além disso, sais minerais, diabetes, colesterol e entre outras coisas? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro de tudo que a gente tem que entender é sobre um tipo de dieta que a gente chama de dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta em que você vai diminuir drasticamente a quantidade de carboidratos, certo? Então, ela vai ficar em aproximadamente 5%. A gente deixa a proteína de forma moderada, então 10%, e a gente faz com que a quantidade de gordura seja muito alta, de lipídios muito alta, aproximadamente 85%. Quando a gente faz isso, a gente tira a nossa principal fonte de energia, que é o carboidrato, e traz o lipídio, né? Então ele vai ser gastado. E esse processo a gente transforma o corpo em cetose. Então isso é a dieta cetogênica. Quando que ela é recomendada? Quando você está em um grau, né, de diabetes tipo 2, quando você tem alguns problemas, né, como epilepsia, e até mesmo quando você quer perder muito peso. Por quê? Porque você vai se sentir mais saciado e você vai perder mais gordura, porque ela vai estar sendo utilizada como energia. Só que ela também é considerada uma das piores dietas do mundo. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, aumenta muito o seu colesterol, né, especialmente ruim, que é o LDL. Então tem que tomar cuidado. Além disso, você vai ficar em falta de vários outros nutrientes e você pode ter, né, alguma coisa que a gente chama de gripe cetogênica. Então, fadiga, cansaço e outros problemas, certo? Então, vamos trabalhar um pouco sobre isso, né? Então, vamos saber um pouco sobre os carboidratos. Então, lembrando, os carboidratos são moléculas orgânicas e como moléculas orgânicas, elas também são polares, ou seja, elas interagem bem com a água. Isso é muito importante porque a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, eles têm uma forma, né, que a gente vai dizer que é a forma de átomos dela, que é CH2O, e elas são formadas por monômeros que formam polímeros. O que é isso? São unidades pequenas que formam unidades maiores. Então, essas unidades menores a gente chama de monossacarídeos, e as unidades maiores a gente chama de polissacarídeos e disacarídeos. Então, vamos ver um pouco sobre isso. Lembrando, os carboidratos sempre vão ter ou função energética ou estrutural. Então, dos monossacarídeos, que são as menorzinhas, a gente tem de origem estrutural, que a gente tem a pentose, que a gente está falando ou da ribose, que faz o RNA, ou a dexorribose, que faz o DNA, ou a gente pode estar falando da hexose, que está correlacionada à energia, que pode ser a glicose, a frutose ou a galactose. Então, a gente tem essa divisão de estrutural e de energético. Os disacarídeos, eles são três tipos, também de função energética. A gente tem, né, a maltose, que é a glicose mais glicose. A gente tem a sacarose, que é a glicose mais frutose. E a gente tem a lactose, que é a galactose mais a glicose, que dá, né, como eu falei, né, a lactose. Muito bem. E depois a gente tem os polissacarídeos. E aí a gente divide eles em origem animal e origem vegetal. Então veja, de origem animal, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando da quitina, mas ela não está presente em nós seres humanos, né? A gente tem a quitina principalmente nos animais que são artrópodes com exoesqueleto. Então, por exemplo, o casco da tartaruga é feito de quitina, é o polissacarídeo estrutural. Agora, energético, a gente tem o glicogênio, que está principalmente onde a gente armazena a glicose, que é no fígado ou nos músculos. Já nas plantas, né, de questão estrutural tem a celulose, que forma a parede celular, e de energia tem o amido, né? Que é onde fica guardado a glicose, que é principalmente raízes, folhas, caules, entre outras coisas. Então, o que é importante a gente entender? A relação entre carboidratos e a diabetes. Então, o que eles têm a ver? Veja, quando a gente come um carboidrato, o nosso sistema digestivo vai quebrar ele, né, em monossacarídeos. Então, por exemplo, eu comi um polissacarídeo, então ele vai quebrar esse polissacarídeo em monossacarídeos. E aí vai ter um importante hormônio chamado insulina, que vai me ajudar a transportar e colocar esse monossacarídeo que tem energia, certo? Dentro da minha célula. E aí, com energia, minha célula consegue realizar os processos químicos, entre outras coisas. Beleza. Só que o que é a diabetes? A diabetes é quando você come tanto açúcar, tanto carboidrato, que forma tanto açúcar que a insulina vai produzir demais,
vai tentar colocar várias vezes, né, esse açúcar na sua célula, uma hora vai gerar uma resistência à insulina. Então aí o açúcar não vai conseguir mais entrar na célula, então ela vai ficar presa na parte sanguínea, né, do plasma, da corrente sanguínea, vai se acumular e pode trazer problemas, como a gente vai ver daqui a pouco. Importante, né? Tomem água. Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre a diabetes no geral. A gente tem dois tipos de diabetes. A gente tem a diabetes que a gente vai chamar de mellitus e insípidos. Então vamos falar primeiro a diferença entre os dois. Então, o mellitus, a gente está falando da principal hormônio que é a insulina. É a deficiência na ação ou na produção de insulina. A insípidos está correlacionada ao hormônio ADH, que é produzido pela hipófise ou pelo hipotálamo. Então, qual que é o principal tipo, né, de sintoma que a gente sente em cada uma? Primeiro, a gente tem uma quantidade de glicose no sangue do mellitus muito alto, enquanto do insípidos a gente tem uma urina muito dissolvida, uma vontade, né, de tomar água muito grande, certo? Então são alguns tipos de sintomas. E quando a gente fala de glicemia, né, então a quantidade de açúcar no sangue, a 1.000 litros tem muito, né, açúcar no sangue, enquanto a insípidos tem pouca glicemia. Beleza. Lembrando, quando a gente tem muita quantidade de sangue, muita quantidade de açúcar no sangue, traz problemas neurais, traz problemas no transporte de substâncias, nos processos químicos. Então, da zigue vai dar muito ruim. E aí, quando a gente fala de mililitros, a gente tem três tipos. Tipo 1, tipo 2 e tipo gestacional. Então, qual que é o tipo gestacional? Ela acontece mais ou menos, né, no segundo a terceiro trimestre de gravidez. Então, como você tem uma mudança muito grande de hormônios, a insulina também vai ficar meio desbalanceada e podendo ter alguns problemas. Então, nesse caso, pode gerar um tipo de diabetes, alguns problemas. Como você reverte? Fazendo exercício, se alimentando bem. Em casos mais sérios, né, tomar insulina, mas isso é apenas em casos mais sérios. E quando acabar, geralmente acaba depois do parto, faz alguns exames para ver se está tudo bem. Só que as mais conhecidas que a gente tem é o tipo 1 e o tipo 2. Vamos para as diferenças. O tipo 1 está correlacionado a uma ideia autoimune, muitas vezes genética. Então o corpo, o sistema imunológico, ele vai destruir as células do pâncreas que criam a insulina. Então isso é importante. Então ela é muito comum em crianças e adolescentes que já nascem com isso, certo? Então quais são os tipos, né, de sintomas principais? Então, por exemplo, vontade de urinar muitas vezes, muita fome, muita sede, fadiga. Então isso é muito comum no tipo 1. Além disso, né, como que você reverte? É muito importante você comer bastante, é importante você comer bastante certo, você fazer exercício. Só que esse é um tipo de diabetes, tipo 1, que não dá para reverter. Você não pode mudar isso no seu corpo. Então você tem que tomar insulina artificialmente, né? Então isso é importante, só que é um processo rápido também. Então a evolução desse tipo de diabetes é muito rápida e fica muito perceptível, né, os tipos de sintomas. Já o tipo 2 não. O tipo 2 é diferente. O tipo 2 está muito relacionado também à genética, mas é muito mais uma questão de hábitos, né? Então, sedentarismo, a obesidade, falta de exercício físico, má alimentação, que traz problemas, trazem resistências e também traz uma dificuldade na produção de insulina. Então, você produz insulina, só que está um processo dificultado. Então, muito presente nas pessoas que são mais velhas, né, principalmente. E aí, como que você vai reverter todo esse processo, né? Aí você pode, principalmente, uma alimentação balanceada e exercício físico. É a melhor coisa que você pode fazer. Lembrando, né? Esse é um tipo de diabetes que ela é mais lenta, é mais difícil de você perceber todos os processos, né, que ocasionam os efeitos rapidamente. Não, é um processo lento e demora para aparecer. Então ela é até mesmo mais perigosa, mas é possível você reverter. Então isso é um ponto positivo, beleza? Ok. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as proteínas, certo? Então, como eu falei, na dieta cetogênica, as proteínas são moderadas. Então, as proteínas, elas são moléculas orgânicas que são apolares, então elas não interagem bem com a água. Então, elas são utilizadas em última instância como energia, isso é importante lembrar. E elas são formadas, assim como os carboidratos, por monômeros que formam polímeros.
Então a gente tem unidades menores que a gente chama de aminoácido, e aí o conjunto desses aminoácidos a gente vai formar moléculas maiores, que são as proteínas. Então veja, quando a gente tem um aminoácido, ele tem uma série, né, de átomos conectados, isso não é muito importante saber, só que tem uma coisa, a sua composição que é importante, que é o radical. Então o que é o radical? Né? A determinados aminoácidos, um radical, que é um determinado átomo, vai proporcionar a sua função. Porque quando a gente fala de proteínas, a gente tem várias funções. Então veja, quando a gente tem uma junção de aminoácidos, a gente tem uma ligação peptídica. E aí a gente diz que ele é uma estrutura primária. Quando a gente junta, né, várias estruturas primárias e outras ligações, como de hidrogênio, a gente tem uma estrutura secundária. Uma terciária é a junção de ainda mais átomos. E uma quaternária é ainda mais átomos, ainda mais sistemas terciários juntos. Então, isso é importante. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. São exemplos de uma proteína quaternária. Então, é importante a gente entender. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos em conjunto, e seu conjunto vai formando as proteínas em suas determinadas funções e tipos. Então, e os seus tipos são determinados pelos radicais que estão na sua composição. Então, veja, uma coisa importante. Eu sou um cara que gosta muito de comer carne, muita carne. Só que ela não produz todos os tipos de radicais. Já os vegetais produzem, então é importante comer vegetais também para diversificar os aminoácidos. Beleza. Agora vamos lá. As proteínas têm uma série de funções, entre as quais eu posso citar uma questão estrutural. Então, por exemplo, a gente tem um tipo de proteína chamado a quitina, que se junta a outras proteínas que são essenciais no bom funcionamento muscular, de energia em última instância, mas também pode funcionar como energia, também como defesa do sistema imunológico, glóbulos brancos são proteínas. A gente também tem um processo que a gente chama de catálise, então acelera os processos químicos, porque pensa assim, ó, eu tenho uma proteína, e nessa proteína a gente vai ter um buraquinho, e esse buraco a gente chama de sítio. E aí, nesse sítio, pode vir vários tipos de substratos. Então, supondo, a minha proteína ela forma músculo, vem um substrato, e aí meu corpo, ele quebra esse substrato. E a gente chama isso de catabolizar. E aí eu perco gordura, por exemplo. Só que aí vem dois tipos, né, diferentes substratos, eles se juntam, né, nessa proteína que a gente chama de enzima, e aí se forma um novo substrato maior. Aí eu estou anabolizando, ou seja, eu estou ganhando músculo. Então é assim que as coisas funcionam. Bom, além disso é importante, né, ressaltar que a proteína tem uma função de regulação, né? Então, né, dos hormônios T3, T4, produzido pela tireoide, que a gente vai falar mais daqui a pouco, o GH, e os outros tipos de hormônios também, beleza? Aí, para a gente finalizar, né, sobre os macronutrientes, que é principalmente, né, as proteínas, os carboidratos, faltam os lipídios. Então, os lipídios, eles são formados por ácidos graxos, que são longas cadeias carbônicas, tem uma grande quantidade de carbono na sua composição, e o glicerol. Então, vamos lá. Eu tenho um lipídio, ok? O lipídio, ele pode também ser saturado ou insaturado, cis ou trans. Então, quando você pega uma sacola de salgadinho, você vê, gordura saturada, gordura trans, certo? E aí a gente tem algumas funções dos lipídios. Então tem a função estrutural, tem uma função energética, tem uma função de isolar, né, térmico, questões elétricas, proteção, impermeabilização, defesa, regulação e entre outros. E aí a gente tem tipos de lipídios. Então a gente tem os cerídeos, né, que é, por exemplo, as ceras. Então, quando a gente fala, por exemplo, do mel, o mel da abelha é um tipo de cerídeo para proteção, impermeabilização. A gente tem os fosfolipídios, que está presente nas nossas membranas, então uma função estrutural muito importante. Os fosfolipídios tem uma formação de fósforo e um ácido graxo na cauda, né? Só que tem dois tipos muito importantes de lipídios que é o que a gente tem que saber, que é o esteroide e um triglicerídeo. Então pensa assim, ó, a gente tem um tipo de gordura que é o colesterol, e o colesterol ele é muito importante. Eu vou competir fisiculturismo. E, pra mim, o colesterol é algo que eu sempre tenho que tentar aumentar mais. Porque eu não sou um cara que come muito gordura. Só que pra aumentar minha quantidade de colesterol, eu tenho que comer mais gordura. Então eu sempre tenho que ter uma dieta balanceada. Por quê? Porque o colesterol, ele pode ser de três tipos. Pode ser do tipo triglicerídeo, ele pode ser do tipo HDL ou ele pode ser do tipo LDL. Os esteroides,
Eles são aqueles que regulam os sais biliares, são aqueles que regulam os hormônios sexuais, são aqueles também que auxiliam na formação da membrana plasmática, e aí dentro deles tem o colesterol. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente tem o bom e o ruim. O ruim é o LDL. Então, a gente consome alimentos de gordura, e aí o nosso fígado vai produzir o colesterol. E aí, se ele for LDL, ele vai transportar, né, esse colesterol para a célula. Só que a chance dele ficar preso, dele ficar acumulado é muito grande. Isso traz problemas que eu vou falar daqui a pouco. Agora, o HDL não, ele transporta de novo o colesterol ruim para o fígado de novo. Então, a chance dele se acumular é muito menor. O triglicerídeo, né, que é como os óleos, gordura saturada, trans, manteiga, peito de peru, que assim é importante ter, né? Não em tanta quantidade, mas é importante ter, também são colesteróis ruins. Então, qual que é o problema, né, de a gente ter um colesterol muito alto? Porque ele prende e ele vai fechar a nossa artéria, né? E quando ele faz isso, traz problemas, AVC, infarto, entre outras coisas. Então, tem que tomar cuidado e tem muita questão genética também. Então, é importante fazer exames correlacionados. Lembrando, você sempre tem que ter uma alimentação que é equilibrada. Você tem que ter os carboidratos, tem que ter os lipídios, tem que ter a proteína em ordem. É importante você ter isso para você poder continuar na sua vida de acordo, né, em saúde. Não estou falando para você não comer, tô falando para você maneirar. Isso é importante, beleza? Agora vamos falar um pouco sobre, de novo, né, o terceiro vídeo que eu falo disso, mas é importante saber sobre os sais minerais e também as vitaminas. Então vamos lá. A gente tem que saber de 3 vitaminas e 3 sais minerais importantes. Então, lembrando, a gente tem os macronutrientes, que é a proteína, o carboidrato, os lipídios, e a gente tem os micronutrientes, que são os sais minerais, as vitaminas. Então, o primeiro, né, sal mineral que eu vou falar é o ferro, com símbolo Fe. O ferro, ele auxilia na produção e na formação da proteína chamada hemoglobina, presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos, que por sua vez é essencial no transporte e deposição de oxigênio no corpo. Então, veja, se você tem os glóbulos vermelhos, hemoglobina, ferro e oxigênio, você vai ter muita energia ATP, respiração celular, e você não vai ter cansaço. Então a falta, né, de ferro vai gerar anemia. E a anemia é fadiga, cansaço, falta de energia. E em excesso a gente tem hemacromatose. Hemacromatose é quando o ferro tem tanta quantidade que ele fica meio que armazenado, né, no rim, e isso é muito ruim, beleza? Então vamos lá, ó, João, eu tô com anemia, o que que eu tenho que fazer para poder melhorar o meu caso clínico? Veja, primeiro, alimentos de origem animal, é importante. Então carne vermelha, frango, por quê? Porque músculo tem muito oxigênio, se tem muito oxigênio, tem hemácia, então tem hemoglobina e tem ferro, beleza? Alimentos vegetais também, então espinafre, lentilha e principalmente feijão. Alimentos, né, de vitamina C. Por quê? A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, né, ela é muito importante, né? A falta dela, a gente tem uma doença chamada escoburto, e aí faz a gengiva sangrar, né, trazer problemas na pele, problemas no dente, porque ela auxilia no colágeno. Só que ela também aumenta a absorção de ferro. Então olha que legal, se você come alimentos com bastante vitamina C, que são frutas cítricas, limão, laranja, você absorve mais o ferro. Em casos mais extremos, então se você não tiver muitas condições, algumas pessoas pegam literalmente ferramentas de ferro, colocam elas na comida, né, enquanto cozinha, limpa, né, claro, e depois tira, porque micropartículas desse ferro ficam na comida e aumentam a ingestão, certo? E para finalizar, você se suplementar é muito importante com ferro e fazer um exame chamado ferritina, que é uma proteína que armazena o ferro e é muito importante, beleza? Depois a gente tem o iodo, que é outro sal mineral. E o iodo, né, com o símbolo I, ele é essencial porque, tá vendo aqui, a gente tem uma glândula chamada tireoide. E a tireoide, ela produz uma molécula precursora. E essa molécula precursora, juntamente ao iodo, vai formar um hormônio que a gente chama de T3 e T4, que são essenciais no metabolismo. Então, a falta de iodo, a gente vai ter um problema chamado bócio endêmico, que vai hipertrofiar, né, minha tireoide, e aí ela vai ter problemas na produção desse hormônio, e em excesso também vai gerar uma disfunção, então também vai trazer problemas na produção. Então, João, o que eu tenho que fazer para melhorar? Primeiro, né, você deve comer alimentos de origem marinha, então caranguejo, peixe, principalmente algas, fazer alguns exames, né, como o ultrassonografia da tireoide para ver se está tudo certo. Alguns estudos atuais, né, indicam que vitamina A também auxilia. Lembrando, o que é vitamina A?
Vitamina A, conhecida como retinol, a falta dela, né, traz um problema chamado xerooftalmania, ou cegueira noturna, que é problemas na visão, você não consegue enxergar, né, no escuro. Isso é muito ruim. Então, o que você faz? Você come alimentos de mais ou menos laranja amarelados. Então, cenoura, espinafre, brócolis, fígado. Então, tudo isso auxilia no aumento, né, do iodo. E para finalizar, a gente tem o cálcio, com símbolo Ca. O cálcio, ele tem algumas funções importantes. Então, a coagulação sanguínea, contração muscular, transmissão de impulsos nervosos e principalmente mineração óssea. Então, a deposição de cálcio nos ossos. Então, veja, o cálcio, a falta de cálcio, a gente vai ter um problema chamado osteoporose. O que é osteoporose? Os ossos ficam frágeis. Em excesso, a gente vai ter cálculos renais, que é problemas no rim. Então veja, ó, eu estou em falta de cálcio. O que eu tenho que comer? Alimentos de origem animal, então peixe, ovo, carne. Alimentos também, né, de origem vegetal, né, então espinafre, vitaminas de alguns tipos de vegetais. De novo, né, lentilha. Só que lactíneos também são muito importantes. Então, leite, leitinho, enfim. E fazer alguns exames, como por exemplo, o exame PTH, você olha, né, alguns tipos de órgãos que são reguladores, né, do cálcio, e aí você consegue ver se está tudo bem, por exemplo. Só que é de extrema importância que você tenha contato com o sol. Por quê? Porque a vitamina D, ela ajuda na deposição e transporte do cálcio para os ossos. Então, a falta de vitamina D não vai dar nada certo. Você precisa ter um equilíbrio entre os dois. E a vitamina D você adquire de duas formas, né? Lembrando, vitamina D também é conhecida como calciferol. Ou você adquire de forma endógena ou exógena. Então, assim, ou você vai se alimentar de alimentos, né, que têm de origem cálcio. Então, se você come alimentos que têm bastante cálcio, você vai comer alimentos que têm bastante vitamina D. Só que é importante você tomar sol. Por quê? O nosso corpo, ele vai produzir uma molécula precursora, assim como a tireoide. E ao ter contato com o sol vai transformar essa molécula precursora em vitamina D. E essa vitamina D, como eu já falei, ela vai auxiliar na deposição do cálcio. Então é importante você tomar sol e ter bons níveis de vitamina D. Então, na falta de vitamina D, a gente vai ter, quando você for criança, raquitismo, né? Então problemas no desenvolvimento ósseo. E quando você for mais velho, osteomalácia, que é quando os ossos eles ficam mais moles, assim dizendo, e dificulta, né, na locomoção, entre outras coisas. Então veja, o que a gente viu no vídeo de hoje? A gente viu carboidrato, a gente viu lipídio, a gente viu proteína, a gente viu a dieta cetogênica, a gente viu os sais minerais, as vitaminas, é isso que cai, né, na prova. Então assim, boa prova, estudem, vejam os cadernos, é muito importante. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Valeu!